Eu tenho 28 anos, sou brasileira e sou muçulmana. Meu nome é Lina Jarouche, eu tenho 19 anos, sempre morei no Brasil e sou muçulmana. Sou Nassima, tenho 20 anos, sou brasileira e muçulmana. Oi, meu nome é Lina, eu tenho 18 anos. Meu nome é Lima, eu tenho 23 anos. Nós somos brasileiras, moramos no Canadá e somos muçulmanas. A gente vive numa sociedade, assim, a gente tem sorte de viver a sociedade está perto, então a gente não mora aqui, só tem a gente da cultura, então tem os familiares, tem muitos parentes aqui em São Paulo. São todos iguais, meus tios, meus pais, tudo segue a mesma linha, todo mundo é mais tradicional, tem aquela coisa de seguir a religião certinho. Então isso é uma obrigação de cada muçulmano, que é rezar 5 vezes, parar 5 vezes por dia para rezar. Se você é muçulmano, você pratica isso. Um pouco antes do nascer do sol, então a gente levanta, reza e sempre antes da reza a gente tem que se lavar, tomar um banho. E aí depois a segunda é em torno do meio-dia, depois a gente tem a oração da tarde que é umas 3, 4 horas, e depois é do pôr do sol, e depois a última é à noite, em torno das 11 horas, pelo menos aqui no Canadá, umas 11 horas. E varia todo dia, o horário da reza muda. Então no inverno os dias são mais curtos, então as rezas têm menos tempo entre as rezas, e agora porque é verão o dia é mais longo, então tem mais tempo entre as rezas. Tudo depende do sol e da lua. A partir do momento que deu o horário de a gente costuma ir fazer a ablução, que é se lavar e tal, para estar purificado para a reza. Aí, como na minha casa, a gente vem no lugar limpo, aqui nessa sala ninguém entra com tênis, com nada sujo que possa impurificar. A gente se direciona para a Meca, que na minha casa seria assim. Cada lugar tem solução, aí tem que ver com a bússola o lugar certo, se direciona. A partir daí você faz a intenção da reza, que você vai estar fazendo essa reza, e começa. A partir do Allahu Akbar, que é o primeiro passo, você já entra na reza. A partir do momento que você tem que focar totalmente na reza, esquecer de tudo ao seu redor, focar toda a sua concentração na reza e iniciar ela. Agora é mês de Ramadã, a gente está fazendo jejum. A Ramadã acontece uma vez por ano, um período mais ou menos de 30 dias, em qual a gente tem que jejuar a partir do momento do nascer do sol até o pôr do sol, sem comer nada, nem água, nem nada. A gente costuma quebrar depois que pôr do sol, a gente faz a mesa, come todos juntos. Aí vai para a mesquita à noite, reza, faz as orações, tem o Tarawih, né, que é uma reza que faz durante o período de Ramadã. E tem também quando a gente acorda de manhã, né, como tem esse período de jejum, a gente costuma acordar de madrugada, antes de nascer do sol, que é para poder comer, para já estar preparado para o dia no período de jejum. Aqui no Canadá agora são 17 ou 18 horas, 18 horas de jejum, sem água, sem nada. Gente. Parece muito difícil, mas acostuma com o tempo. É complicado também, tipo, você tá lá e todo mundo tá comendo na sua frente e tal, mas de qualquer forma você tem que saber lidar com aquilo, né? Eu não faço. Existem certas coisas na religião que eu não concordo tanto. Então, pra mim, o Ramadã, eu respeito quem faz, acho legal, mas eu não acho que é uma coisa que vai me agregar ou me aproximar mais de Deus, entendeu? Bom, momentos de lazer são aquelas coisas mais simples, shopping, cinema, um boliche, um restaurante. A gente não tem o hábito de ir pra barzinho ou ir pra balada. A gente tem que ir para os lugares onde a gente se sente mais à vontade, onde é mais próximo da nossa cultura, assim. Eu acho que é tudo igual, a única coisa é que a gente não bebe. Se a gente for para uma festa e se tiver bebida, a gente só não bebe.
Mas todo mundo já sabe, se ele vê eles vê a gente, eles sabem que a gente não bebe, não come porco e esse tipo de coisa. Eu nunca tive problemas de horário para voltar para casa, de bebida, eu bebo em casa com os meus pais. O meu pai não bebe. E tranquilo. Eu ando mais com as pessoas da minha cultura, da minha religião. Momentos de lazer com as pessoas fora da religião, na verdade, é um pouco que difícil, né? Porque minhas amigas vão pra balada, vão pra bar, e são ambientes que eu não posso ir. Nem que eu fosse, eu me sentiria muito à vontade com isso. Não tem essa coisa de sair muito, tá muito junto. Fica muitas vezes muito restrito no local na faculdade, entendeu? No trabalho, essas coisas. Não tem essa coisa muito de social, assim, relacionamento fora. Não tem aquela coisa liberal. Eu tenho direito a tudo, eu posso tudo, desde que seja no segmento da religião. Os nossos pais, eles são um pouco liberais, porque eles deixam a gente sair. Eles não acham que se deixar a gente em casa, a gente não vai fazer alguma coisa. Então, se a gente for sair com as amigas, eles sabem que a gente não vai fazer nada errado, eles sabem que tem confiança na gente. Acho que isso é uma grande parte. Que nem agora que é o mês sagrado, ontem minhas amigas convidaram eu para ir para um jantar, e como a gente quebra o jejum às quase 9 horas da noite, eu voltei para casa, era mais ou menos 1h da manhã. Eles ficaram um pouco chateados, mas porque eu já fui à tarde pro jantar, então não... Porque ela não falou que ia demorar. Tem essa amizade, né, na faculdade, como na escola tinha amizade, é que tem essa diferença, não pode ter o contato físico entre os dois, então ele não pode chegar em mim e me cumprimentar. Então às vezes vinha, agora eu te cumprimentava, você ficava meio sem reação, você não sabia como fazer, você tinha que falar com jeito pra pessoa não se sentir mal, que não pode ter esse contato físico. Hoje eles entendem, sabem que não pode me cumprimentar, e chegam, cumprimentam de longe, normal. Okay, so we as Muslims, we're not allowed to have boyfriends. So if you like somebody, your parents need to know about it, and the parents of the guy needs to know about it. And it's more of a serious relationship from the beginning. It doesn't mean that you have to get married from day one, that you guys know each other. But basically, like, if you like someone, you can't hide it from your family. Não tem aquela história de namorar, ficar, não, trocar de garota, outra, não deu certo. Você vai já com a ideia que é a pessoa com quem você vai viver sua vida, a pessoa que você vai casar, que você vai ter um futuro com ela. Não é aquela coisa tipo, depois não dá, troca, arranja outra. Você tem que ir já no caminho certo, pensando que é aquela pessoa, que é pra ter um casamento, um futuro com ela. Eu namoro com um brasileiro, a gente tá junto há mais ou menos 10 anos. A princípio eu levei o relacionamento como uma coisa besta, de criança, então nunca levei muito a sério. Então eu escondia dos meus pais, era um namoro escondido, e foi um namoro escondido por muito tempo. Eu tentava terminar porque eu sabia que o meu pai nunca ia aceitar, mas eu não conseguia terminar. Era uma coisa muito difícil pra mim, porque eu gostava muito dele e ele gostava muito de mim. Então a gente namorou escondido por volta de 6 anos. A gente namorava escondido, a minha mãe chegou a descobrir, chegou a tentar fazer eu terminar, chegou a me chantagear. Porque pra eles é uma coisa muito difícil de aceitar, que eu vou me afastar da cultura porque eu tô namorando uma pessoa de outra religião. Então eles não queriam a princípio. A minha mãe hoje aceita e o meu pai até hoje não aceita muito, não é uma coisa que ele quer. Então agora, no mês que vem, eu e meu namorado a gente vai pro Líbano e ele vai conversar com meu pai pra tentar. Encontrei uma pessoa e resolvi que eu ia seguir o meu caminho com ela, assim. A pessoa não mora aqui, mora fora, eu moro nos Estados Unidos, e aí eu decidi que eu ia me mudar pra lá, seguir meu futuro com ele. O melhor amigo dele é noivo da minha prima. Então, tipo, os dois, minha prima e o noivo dela, tipo, arranjaram não, tipo, falaram assim, tem uma menina e tal, tem o cara, e tu quer conhecer ele e tal. E ele teve interesse, ele viu umas fotos e tal. Aí o amigo dele falou assim, adiciona ela no Facebook e tal. E aí a minha prima me falou assim, né, tipo, tem ele, assim, que é amigo do meu namorado e tal. Aí eu não tinha interesse, tipo, até porque eu sempre fui assim, não quero namorar agora, eu quero estudar, tipo, nossa, a última coisa que eu queria era casar, a última coisa.
E aí foi... E acabei conversando com ele, aceitando, a gente conversou tudo pela internet, porque ele mora longe, mora nos Estados Unidos. Então a gente ficou conversando, assim, no começo, uns 2 meses, assim, só na amizade e tal. Até que comecei a gostar dele e ele já sempre teve interesse desde o começo. E aí a gente começou a namorar, assim, pela internet mesmo. Ficou nesse relacionamento e tal. Só, tipo, Skype, mensagem e tal. E aí a gente ficou, assim, a gente começou a gostar muito um do outro, assim, a coisa ficou muito séria. E aí isso faz, tipo, fazer uns, assim, desde que a gente tá namorando mesmo, assim, fazer uns 8 meses. E aí ele veio pra cá pra me conhecer mesmo, pessoalmente. Sempre foi muito claro desde que a gente era pequena que a gente tem que casar com um muçulmano. Mas na minha família, por exemplo, meu tio, ele é casado com uma brasileira e ela se converteu para o Islã. E agora minha tia também, ela vai casar com um brasileiro, mas também se converteu. Agora ele é muçulmano, então não tem problema. E fui eu que escolhi, assim como acontece, não é uma coisa que ninguém é obrigado, ninguém escolhe, não tem essa coisa de pretendente ou o pai escolhe, não. Acontece, mas não é isso, não é o certo. Eu conheci ele sozinha, conheci, gostei, sei lá, foi eu, assim, não teve, meus pais nunca interferiram, assim, nessa questão de eu gostar dele e tal. Tem que ser muçulmano, essa é a primeira coisa que os pais sempre falam pra gente, que tem que ser muçulmano. E se não for, ele tem que se converter. Eu não acredito muito em se converter, né? Porque eu acho assim, provavelmente meu pai vai impor pra ele, se você quer casar com a minha filha, você tem que se converter. Mas eu não acredito muito nisso, porque se ele se converter, não vai ser porque ele acredita na minha religião, vai ser só pra casar comigo, ele vai continuar seguindo a religião dele. Mas se for a condição, ele tá disposto a fazer, e aí provavelmente é um ritual que ele tem que ir até o sheik, numa mesquita, aprender alguma coisa da religião para ele conseguir se converter. E o que não pode pra garota muçulmana também não pode pra... Do mesmo jeito que eu não posso balada, não posso tomar bebida alcoólica, não posso ir num relacionamento, contato físico, também válido pro homem, do mesmo jeito. Não tem essa diferença. É bem diferente. Eles tentam preservar mais a menina do que o menino. O menino pode tudo. A maioria das famílias que eu conheço que são assim, o menino pode tudo e a menina não. Então o menino começa a namorar uma menina brasileira, a família até aceita que ele leve ela em casa, tal, a menina não. Eu acho que os pais, eles são um pouco mais liberais com os homens. Não sei, tipo, eles podem viajar, eles saem à noite, mas a gente não pode viajar sozinha, jamais. Mas se eu tivesse um irmão, acho que ele poderia. Eu acredito que não seja não só com os muçulmanos, mas sim com outras famílias também. Normalmente é um cuidado maior com a garota, essa questão de liberdade, de deixar sair até mais tarde. Não tem isso, né, de poder sair igual a garota, é diferente, né? A garota tem um pouquinho mais de liberdade de poder sair, de ficar até mais tarde, diferente da garota. Acredito assim que a mulher ela é uma joia, assim, não é uma joia rara, assim, ela tem que o valor da mulher, então ela tem que se respeitar, ela tem que se cobrir. É assim que a religião vê a mulher como uma joia, então ela tem que estar coberta, protegida. Tem um exemplo assim de se você vê dois chocolates e um tá aberto, todo empoeirado, sujo e um fechado, assim. Então qual que você prefere, assim, qual que tem mais valor, assim? É o que tá fechado, é o que tá coberto e protegido? Faz tempo que eu queria começar a usar o véu, mas eu não sabia quando eu tava preparada, mas aí eu acordei um dia e o meu cabelo só tava bagunçado. Eu falei, então se eu colocar o véu, solução. Não, tô brincando, é mais porque no Alcorão tá escrito que as mulheres têm que se cobrir. Então, é mandatório e eu achei que já era a hora de eu colocar. Enquanto mais tarde eu deixava, mais difícil ia ficar pra eu começar a usar o véu. E eu, quando eu decidi a colocar o véu, eu tava no Líbano, passando as férias sozinha, sem minha família. Foi até uma surpresa pra todos eles quando eles viram. Eu coloquei
em 2009, no primeiro dia do Ramadã, do mês de Ramadã, e foi uma surpresa para todo mundo. Ninguém sabia de nada e nem estava esperando que eu tomasse essa decisão. Aqui é meu quarto, é aqui que eu guardo meus lenços, nesse armarinho aqui. Eu nunca cheguei a contar quantos lenços eu tenho, não tenho noção de quantos, eu guardo eles aqui. Tenho vários, aí eu junto eles, tento colocar com cores para ficar mais fácil de poder achar e escolher eles. Tenho de lenços, são vários, tem tecido diferente também, esse daqui, desses. E cada dia eu pego um, na verdade não escolho, aí depende do que eu vou vestir, não dá pra combinar com qualquer coisa, não adianta colocar um lenço com uma roupa que não dá certo, tem que entrar em harmonia. Então cada dia eu escolhi um, tem uns com tecido mais leve, com dia de calor que é mais fácil, assim, não sinto tanto calor. Tem uns que são mais quentinhos, que aí eu ficaria mais à vontade em dias de frio. Nunca usei porque nunca houve essa possibilidade. Nunca meu pai falou alguma coisa de usar lenço ou a minha mãe falou alguma coisa de usar lenço. Mesmo porque não é a minha forma de enxergar a minha religião através do lenço. A minha visão é uma coisa mais machista mesmo, o lenço. Eu acredito que muitas coisas que foram escritas no Alcorão e na Bíblia também são coisas adaptadas pelo homem, por puro machismo. Então as mulheres usam o lenço para se proteger dos olhares dos homens e tal, e isso não, é um pensamento machista, eu não concordo. Desde pequena eu sempre quis usar véu, sempre. Desde pequenininha eu sempre quis. Tava esperando a idade certa, o momento certo de me sentir segura com isso e realmente colocar, mas foi por opção minha, ninguém me forçou em relação a isso. Eu gosto muito do meu cabelo, eu sempre fazia meu cabelo. E uma das razões que eu não queria colocar lenço é porque eu não vou mais conseguir fazer meu cabelo. Quando eu sair de casa, não posso mais mostrar. Mas depois eu parei e fiquei pensando, o meu cabelo ainda vai ser meu. Não é que se eu colocar lenço, eu não vou mais ter cabelo. Pra mim também não mudou nada, ainda continuo. A gente pode ainda pintar o cabelo, passar chapinha, babyliss, tudo que a gente quiser. Só que quando for sair ou tá na frente dos homens, a gente coloca o véu, essa é a única diferença. As pessoas, quando elas casam, elas vão para um lugar especial só para fazer o lenço. Do mesmo jeito que as pessoas que não usam lenço vão pro cabeleireiro só para fazer o cabelo. A minha mãe sempre falou pra mim, assim, né, que tal importância. Nunca exigiu, nunca obrigou. Meu pai também não. Foi escolha minha, assim. Teve um dia que eu falei, poxa, isso é o certo, isso eu entendo, tá certo, porque que tem que usar, compreendo, é isso que eu quero. E aí eu resolvi colocar. Foi por opção própria, foi uma coisa minha, eu tava até sozinha quando isso aconteceu. Cheguei em casa, surpresa, tô de lenço. Vou ensinar vocês como coloca o lenço, que muita gente pergunta como que coloca, como que ele fica na cabecinha, como que não cai. Na verdade tem essa primeira toquinha aqui é de sustentação, né? Porque não dá pra colocar direto, até porque pra prender o alfinete vai ficar complicadinho. Tem essa primeira toquinha aqui embaixo do lenço. Muita gente pergunta se eu vou cair, eu falei, não se preocupa, tem uma toquinha por baixo ainda, tô segura. Tem essa toquinha de sustentação que a gente coloca na cabeça, prende, coloca todo o cabelo pra dentro e esconde. Aí vem com um véu. Vou tentar colocar em cima da cabeça. Aí direciono, né? Normalmente eu coloco em frente ao espelho, que eu gosto de ver se tá tudo certinho, não. Aí eu coloco, direciono na cabeça. Vai ficar estranho porque eu já tô com lenço, mas tudo bem. Eu prendo aqui, ó, já vejo, seguro, fico com essa mão segurando e vou fazendo a volta. Eu gosto de fazer 3 voltas, tem gente que dá 2, tem gente que dá 3, aí depende da pessoa, como ela se sentir mais à vontade. Ela segura. Aí quando chegar aqui é só pegar um alfinetinho pra sair daqui e pronto, já tá presa. Sai na rua, todo mundo te olha, você se sente uma pessoa estranha mesmo, assim, é muito comum. Você tenta pensar, nossa, a pessoa você realmente é uma pessoa estranha aqui, você é diferente. Coloquei um lenço há uns 4 anos atrás. Eu era um pouquinho mais nova, eu não tinha tanta liberdade pra sair, mas quando eu saía, você sentia muito isso. As pessoas olhavam demais como se fosse de outro lugar, elas não tinham o menor conhecimento da religião. Então elas olhavam tentando ver de onde que veio essa garota. E sabe aquele olhar pesado que fica em você? No Canadá, a gente nunca foi alvo de preconceito nenhum. A gente sempre sai na rua, eu ali, na minha mãe,
a gente usa o véu e eu nunca tive problema nenhum. Mas aí no Brasil eu lembro que eu saía com a minha mãe na rua e as pessoas ficavam gritando a volta pro seu país. Então isso é uma coisa que machucava um pouco. E eu lembro também, quando eu era pequena, minha mãe tava me levando, a gente tava no Brás e não lembro quem que a minha mãe viu e conhecia e parou, só foi falar oi e tinha um camelô e falou: quem você acha que é? Começou a gritar com a minha mãe, falou: quem você acha que é pra parar na rua? Pensa que o país é seu, volta pro seu país. É sempre essa coisa de volta pro seu país, aqui não é seu lugar, não é sua terra. Esse tipo de comentário vinha mais no começo, quando eu coloquei o lenço. Era comum as pessoas fazer graça, fazer dancinha, ou fazer algum comentário referente à novela que passava na época, o Clone. Até no Caminho das Índias, que não tinha nada a ver, eles faziam um comentário desse tipo. Nunca senti preconceito. Nunca senti assim. A única coisa que é estranho pra mim não é nem a religião. É tipo, aqui no Brasil eu sou árabe e lá no Líbano eu sou brasileira. Então essa falta de identidade é meio confusa pra mim, entendeu? Uma vez que eu tava até saindo aqui do prédio, tava andando de bicicleta e tinha um cara na frente, ele tava sentado com os amigos e tipo, o cara era, sei lá, cheio de dread na cabeça, assim, bem diferente e tal. E aí eu saí, ele me viu assim, ele falou assim: tira isso da cabeça, você tá no Brasil. Tipo, começou a falar coisas tipo assim, não tem nada a ver, tira isso. Eu olhei pra ele, tipo, poxa, quem é mais diferente aqui, né? Tipo, eu fiquei chocada, assim, por que você tá falando isso pra mim? Tipo, cadê o respeito? Acho que pessoas da minha cultura iam olhar pra ele e falar, tipo, ai, nossa, e que é isso no seu cabelo? Então, tipo, ele não teve esse respeito comigo e ele mesmo não é tão normal, vamos dizer, é diferente. Hoje eu sinto que isso mudou um pouco. As pessoas têm um conhecimento a mais da religião. Se uma pessoa me vê na rua, ela sabe que é uma garota muçulmana, ela já tem esse conhecimento. Eu sinto que isso diminui um pouco, mas ainda tem gente que olha bastante e tal. As pessoas são consumidas pela mídia, então elas acabam criando essa imagem da pessoa, dos muçulmanos, são terroristas, a mulher é oprimida, não tem direito a nada. Toda essa imagem errada. E me dá raiva de ver que isso está sendo passado para as pessoas daqui que não conhecem nada da minha cultura. A minha religião não tem nada a ver com terrorismo. Terrorismo são pessoas fanáticas, como tem em outras religiões também, entendeu? E terrorismo tem na Rússia, tem na Coreia, tem em tudo que é lugar, não é só uma coisa de muçulmanos. Quando a gente estava no Líbano em 2009, eles colocavam na TV que tinha guerras e tudo, mas a gente estava lá e não estava acontecendo. Às vezes, sabe, acontece na capital do Líbano, mas eles recordam esse momento e fazem uma coisa grande e, na verdade, não tem guerra. Só um pouquinho de bagunça. A gente vê a notícia e tal, é uma coisa que incomoda, né? Porque, poxa, estão falando uma coisa de mim que não é verdade. Por que estão falando isso? Então, sempre tem, assim, às vezes falam, às vezes exageram, depende muito, assim, né? E é uma coisa que incomoda, porque, poxa, eu não sou assim, por que estão falando isso de mim? A gente sempre reage dessa forma. O muçulmano é de verdade, alguém que entende o Islã em todos os seus aspectos, não pode ser um terrorista, não pode fazer mal aos outros. Então eu acho que pode ser que um muçulmano comete um erro e, não sei, assassina alguém, mas não é porque ele é muçulmano. Isso não é culpa da religião dele, é ele que é assim. Eu acho bem difícil acabar com esse estereótipo, mesmo porque as pessoas usam somente o que é passado na mídia para informação. Se as pessoas estudassem um pouco mais, aí poderia acabar, mas eu acho bem difícil. A gente está fazendo, a gente ter essa conversa, a pessoa ir falar com uma pessoa muçulmana, ou ir atrás de informações certas, não pela mídia. E nessa conversa que eu estou tendo com você, eu consigo explicar para você o que é certo, o que é errado, o que colocam que não é verdade. Consegue esclarecer mais essa ideia do que é uma pessoa muçulmana. Muita gente teve uma visão diferente, assim, muita gente fala assim, nossa, eu te imaginava outra pessoa, e quando vê, não, a gente é igual, muito parecido e tal. Eu acho que acabar com o preconceito é muito difícil, porque assim como a gente não consegue acabar com a fome, pobreza, racismo, violência, etc., acho que seria muito difícil acabar com o preconceito.
Eu acredito que poderíamos minimizá-lo através de algo muito simples: educação e informação.